No livro de Gênesis, no capítulo de número 2, que nós vamos ler, e o versículo de número 15, nosso irmão leu do 1 ao 31, e eu quero ler com vocês do capítulo 2, do verso 15 ao 19. Todos acharam? Amém. Sem querer abusar de vocês, fiquemos em pé mais uma vez, né? Glória a Deus. Tomou, pois, Deus, o Senhor, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu a ordem, esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas da árvore do conhecimento do mal, como já coloquei, disse mais o verso 18, disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora para que lhe seja idônea. Havendo Deus, o Senhor, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais, a todos os seres, esse seria o nome deles. Que Deus continue falando conosco, digam amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, queridos, há dias a gente vem falando sobre, compartilhando com os irmãos, textos ou mensagens que têm o objetivo de fazer, melhor dizendo, com que os irmãos saiam da zona de conforto e busquem algo que seja cada vez melhor. Mesmo na vida profissional, na vida cultural e assim por diante. Nesta ocasião, nesta noite, eu quero aproveitar e iniciar uma série de mensagens com vocês, que vai também nessa linha, mexer com vocês nesse sentido, nessa mesma tônica, se assim podemos falar, e que vai também provocar os irmãos em relação à vida de vocês com Deus, que vai demonstrar a vida do cristão com Deus, como que deve, pelo menos, como que deve ser, como que deve suceder. Deixa eu só fazer uma observação aqui no meu celular, para a gente não ficar preso. Pronto. E aí, também temos esse objetivo de trazer para os irmãos, para os amados, uma mensagem que fará, inclusive, com que vocês sejam provocados na mesma sequência das mensagens anteriores, também seja focado, os irmãos sejam incentivados a avançar. Eu queria aproveitar o ensejo, e antes de nós iniciarmos a mensagem, enquanto eu estou fazendo aqui a introdução, queria pedir para vocês, a irmã pegar aí a salva, passar e vocês escreverem, por exemplo, rapidamente, num papel, não sei se tem aí, deve ter, a Joyce sempre tem um papelzinho. Escrevam, definam com no máximo 3 palavras o que você pensa do trabalho. Como que você define o trabalho? É bom, é ruim? É uma bênção, não é uma bênção, é uma maldição? Defina, por favor. Como é que você define o trabalho? Como é que você define o trabalho? Você define o trabalho como uma bênção de Deus, como uma maldição, como uma coisa boa, como uma coisa ruim, como algo que não presta, como que presta? Eu não sei, tá? Então você define dessa forma, por gentileza. Aí a irmã, você não precisa pôr o seu nome,
não precisa, obviamente, escrever, se identificar, mas você pode, inclusive, definir. Depois eu quero ler aqui, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então não precisa se preocupar que mesmo que você identifique, eu não vou ler o seu nome, tá? Mas coloca aí. Eu entendo o trabalho como isso. Eu entendo como uma bênção de Deus. Eu entendo. Escreve o que você pensa. Por quê? A nossa vida, escutem só. Preste atenção enquanto você está escrevendo. São duas coisas, um olho no peixe e outro no gato, né? Escrever e prestar atenção ao mesmo tempo. A nossa vida com Deus deve ser pensada da seguinte maneira, sobre 3 patamares, sobre 3 pilares na linguagem de um construtor. Escutem só. A nossa vida com Deus deve ser pensada sobre 3 patamares, sobre 3 pilares, coluna, né, irmão? Se assim a gente pode falar. A primeira delas, e todas elas estão no capítulo 1, registradas entre o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo de número 3. E eu vou demonstrar isso para vocês. Olha, a primeira delas é o trabalho. O primeiro pilar, é o trabalho. No capítulo 1 de Gênesis, do verso 1 até o verso de número, capítulo 2, versículo 15, Deus cria o trabalho, a família, e no capítulo 3, Deus demonstra para nós a relação entre o homem e Deus. Então são 3. Primeiro, trabalho, família e fé. São 3 pilares da vida do cristão. Trabalho, família e fé. Tá? E eu vou fundamentar isso. Vejam bem, olha só. Eu ainda acho, Gustavo, que tem algum retorno aqui que está me incomodando. Deve ser esse. Deve ser esse aqui, eu não sei. Pode ser. Vamos lá. Agora, deixa eu ver. Trabalho, mas ainda tenho muito médio aqui. Tá pouco grave, muito médio. Eu não gosto desse tom, do som. Agora ficou mais... Tá bom, melhorou um pouquinho. Tira só um pouquinho de grave, só. Alô, som. Vamos ler. Tá bom aí. Qualquer coisa eu peço para você melhorar de novo. Tá? Obrigado, Gustavo. Quando o cara tem uma voz bonita, assim como é do irmão Ivan e dos demais irmãos, aí a coisa fica boa. Agora, quando o cara tem uma voz assim, graças a Deus que tem, né? Mas uma voz assim, meio fanha, igual a minha, é esquisito. Aí dá trabalho. Então tem que a gente já vai ter que organizar isso daí, deixar montadinho numa forma. Então, vejam, no capítulo 1, Deus criou os animais, não é? Do 1, versículo 1 até o 25, Deus criou céus, terra, mares, peixes, animais, tudo mais. E no capítulo 2, versículo 15, Deus pega esses animais e traz para o homem e dá a ele um trabalho. Vamos lá? Vamos lá para o texto bíblico? Olha só. No capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 25, Deus criou aves, peixes, animais, tudo mais, que se rasteja, ok? No 26, Deus criou o homem. Tudo bem, ele abre esse parêntese aqui e coloca o homem. Mas aí a gente pula para o 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Pega aí a sua Bíblia. Deus pega toda essa criação,
Olha lá, ó. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar os animais, as criações, a terra, já existia. Aí Deus dá uma tarefa para o homem, para cultivar e guardar. Isso é trabalho. Olha lá. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Aí o verso de número seguinte diz assim: porque no dia que comerdes, dela morrerá. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma adjuntora, porque o verso de número 19, ele amplia o trabalho. Ó, Deus coloca o homem no jardim, Deus delega que ele tem que trabalhar, que ele tem que cultivar e guardar a terra. Aí Deus diz que vai fazer a auxiliadora, e o verso de número 19, Deus amplia o trabalho. O homem está pensando que ele vai colher uma banana e comer, que ele vai comer um abacate e comer, que ele vai até o pé de laranja, chupa uma laranja, ou então no pé de ameixa, pega uma ameixa e vai colher. Aí Deus diz o seguinte: não, eu vou fazer uma auxiliadora para você, e o verso de número 19, aí Deus dá a missão. Qual é a missão? Vejam lá, diz aqui o texto: havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, ó, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhes chamaria. Então Deus deu trabalho para o homem. Ó, Deus criou os animais, Deus criou a terra, Deus criou os vegetais, criou a plantação. Então, e depois Deus coloca o homem nesse lugar para cuidar dessas atividades. Então, pela lógica, Deus primeiro criou o trabalho. Tudo está certo? Pela lógica, Deus primeiro criou o trabalho. E aí, não foi isso? Ó, ele criou o trabalho. Qual era o trabalho? Ó, aves, terra, plantação. E o homem tinha que fazer o quê? Guardar e cuidar. Ok. Só que aí Deus cria o homem, coloca o homem no lugar de trabalho. Deus criou o homem no local, colocou o homem no local do trabalho. Aí Deus criou, em segundo plano, a família. Pode ver o verso 18, ó. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então é a família. Aí Deus cria Eva. Então Deus cria o trabalho e Deus cria a família. Vocês estão me acompanhando? Digam amém. E ele faz o casamento. Ele fez o casamento. Ele criou primeiro o trabalho, colocou o homem no local do trabalho, depois ele criou a família no local do trabalho, e aí ele amplia o trabalho. Verso 19, olha lá. Aí ele traz os animais e diz: agora você vai dar conta aí, dar nome e vai catalogar o nome de cada um deles. Tá bom? Estão me entendendo? Digam amém. Então Deus cria o trabalho, Deus criou a família. Então, primeiro pilar é o trabalho. Segundo pilar, a família. Terceiro pilar está aqui no capítulo 3. Olha só. Vamos lá. Capítulo 3, olha só. Verso de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se dele. Então aqui nós temos o terceiro pilar, a comunhão com Deus. Então, o primeiro é o trabalho, o segundo a família e o terceiro a comunhão com Deus. Sobre esses três pilares nós vamos tratar o tema da vida plena.
A nossa vida não pode ser desassociada do trabalho, não pode ser desassociada da família e não pode ser desassociada do nosso relacionamento com Deus. Tudo bem? Agora que a gente fundamentou isso daqui, que está no texto bíblico, que a gente vê na Bíblia, então agora a gente vai discorrer um pouco mais. Por que em 2022, e aí eu começo uma construção, preste bem atenção, que eu vou construir um problema aqui para a gente. Nós vamos criar uma situação aqui agora. 2022, a gente percebe que a experiência do cristão com Deus está cada vez mais superficial. Por quê? Por que nós temos percebido isso? Que em 2022 a experiência cristã está cada vez mais superficial do que os anos que antecederam a toda essa evolução tecnológica. Eu estou pregando aqui, tem alguns irmãos que estão nos acompanhando pela rede social, alguns já entraram, já caíram, outros entraram, deram a paz do Senhor e desapareceram, mas é assim mesmo. Essa é uma relação que as pessoas estão o tempo todo trabalhando. Com toda essa tecnologia a nosso favor, preste atenção, a nosso favor, por que será que os indivíduos que deveriam ser, por exemplo, mais fortalecidos com Deus, porque a gente tem mecanismos, são mecanismos que nos fortalecem? São mecanismos. Hoje antigamente você tinha que disponibilizar um dinheiro específico, uma grana, comprar o LP, para quem, ou então gravar CD, gravar fita, cassete, para você ter a sua discoteca em casa e ouvir lá o cantor da sua preferência. Hoje você paga valor X aí de R$19 lá no Spotify e você tem o seu Spotify, você tem o que você quiser ouvir, não é? Então, você pode ficar o dia todo sem intervalo, sem nada, escutando, sem propaganda, escutando as músicas da sua preferência. E isso faz com que o seu dia seja mais tocado por Deus. Então, se a gente pensa, se pensamos que pela internet circulam diariamente, preste atenção, diariamente milhões de conteúdos de diferentes interesses. Já falei aqui de músicas, por exemplo, circulam pela internet. Desde o tutorial como executar uma receita de bolo, né? Por exemplo, até as mais perigosas que você pode imaginar. Como a direcionada a público adulto, a gente compreende que cada vez mais o crente, o ser humano, está suscetível, está fácil, está no alcance dessas prisões, e isso pode lhe ocupar mais tempo e, consequentemente, retirar esse cristão da sua relação com Deus, da sua leitura da Bíblia, do seu estudo bíblico. Então, vejam, da evangelização, por exemplo. Então, pensando nisso, nós vamos... Que são essas questões que fazem com que o cristão tenha uma vida plena. Viver dessa forma, de forma em que a gente tenha essa profundidade com Deus e essa firmeza, implica em a gente reservar tempo para cada coisa. Para a gente ter uma boa relação com Deus, a gente tem que reservar tempo para cada coisa. Se eu ficar o tempo inteiro na internet, navegando, tweetando ou qualquer coisa semelhante, eu não vou conseguir fazer o que eu penso. Se eu ficar o tempo inteiro assistindo série, e eu tenho dificuldade com série, se eu pegar uma série que eu já não gosto, eu demoro para assistir, mas quando eu pego uma que eu gosto, eu quero assistir tudo de uma vez. Então, eu evito. Antes de eu abrir o primeiro episódio, eu vou lá das temporadas, eu vou ver quantos episódios tem cada temporada, porque eu já vou calcular o meu tempo. Se eu tenho esse tempo disponível, eu assisto. Se não, eu não vou nem começo. Eu nem inicio. Porque eu
tenho outras prioridades. As minhas prioridades não são passar, na minha prioridade agora não está passar horas na frente de um programa de televisão assistindo. Né? Então, eu não quero. Então, se pensamos nisso, a gente tem também que partir, né, diante dessa exposição que eu acabei de fazer, a gente parte para um seguinte problema: de que forma que os irmãos, as adversidades diárias, quais adversidades? O entretenimento, a pouca leitura, qualquer que seja essa adversidade, até mesmo o trabalho pode se constituir nenhum. De que forma essas adversidades contribuem, atrapalham a vida do cristão de um contínuo viver e profícuo, ou seja, de uma relação importante com Deus. De que forma um carro zero, por exemplo, que você acabou de comprar ou ganhar, pode te atrapalhar? Essa é a pergunta. Então, ou o trabalho, né? Então a gente vai pensar que os fundamentos da vida cristã proporcionam um pleno viver, mas eles estão sendo substituídos por estruturas superficiais. Escute só. Então, a evangelização, a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, o compartilhamento, o congregar, o estudo bíblico, essas coisas que fundamentam a vida do cristão estão sendo substituídas por coisas superficiais. Quais são essas coisas superficiais? Uma série, por exemplo. Entre outras. Internet. Navegar na internet, gastar hora em vão. Então, para isso, a gente precisa pensar em pelo menos algumas coisas. Quais coisas nós vamos pensar? A primeira, a gente tem que entender qual foi o plano divino original pensado por Deus para a igreja, para o homem, antes do homem cair. Como Deus pensou o homem e a relação do homem com tudo ao seu redor antes do homem cair. Como foi que Deus pensou? Segundo, a gente tem que pensar quais as causas ou quais as consequências da queda do homem nos dias atuais. Desde o início, desde a queda até os dias atuais. E aí, por fim, a gente pensa também como deve ser o pensamento, quais devem ser os passos do homem para ele voltar ao princípio do que Deus planejou. A pergunta é o seguinte: será que Deus pensou para a igreja um estágio de frieza, de apatia, exatamente como muitos irmãos estão vivendo hoje? Como muitas pessoas estão vivendo hoje? E qual é o cenário de hoje? Frieza espiritual, desinteresse pelas escrituras, não busca pelos dons espirituais. Os cristãos poucos buscam os dons espirituais. Quando a busca pelo batismo com o Espírito Santo e pelos dons deveriam ser uma prioridade do cristão no culto, os dons espirituais parece que assumiram posição de produto de final de feira, em que alguém está tentando oferecer para o consumidor, e ele não quer, porque ele já está com a cesta dele cheia de pão, ou de qualquer outra coisa. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, quero te batizar com o Espírito Santo, quero dar dons espirituais para você, que você fale em outras línguas, que você seja cheio do poder. Hoje, no meio desse mundo conturbado, no meio desse mundo tecnológico, eu quero te encher do Espírito Santo. E é como parte da igreja dissesse assim para Deus: eu não quero não, eu já tenho 3G, já tenho 5G, eu já tenho um BlackBerry, eu já tenho um iPhone, eu já tenho um Samsung, eu já tenho um Redmi Pad 5, eu já tenho o que eu preciso, eu não preciso dos dons espirituais. Será que Deus pensou esse momento dessa forma e planejou isso? Será que nós estamos vivendo no plano, o momento planejado por Deus de frieza espiritual? Basta você olhar, veja bem, acrescente-se aí, por exemplo,
a essa frieza que eu estou falando, irmão, acrescente o número de pessoas que você conhece, que você luta, inclusive para que ele venha para a igreja. Como é que a pessoa pode passar 1 mês, 2, 3, 4 sem ir para a igreja? Como é que a pessoa pode passar 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses sem congregar, sem tomar a ceia? Como é que o sujeito se afasta da ceia e ele ainda se intitula um cristão? Será que foi isso que Deus pensou? Bom, eu não estou falando de uma falta pontual, de uma ausência pontual por um problema, por uma questão emergencial, claro que não. Eu estou falando dessa condição em que a igreja aparece, não a igreja, o culto, a palavra, a pregação, parece não fazer mais falta para muitos irmãos. O dinheiro faz falta, o carro novo faz falta, a tecnologia faz falta, mas a velocidade do iFood faz falta, né? O delivery faz falta, falando assim, não é? A compra no Mercado Livre faz falta, mas a presença de Deus, o batismo do Espírito Santo, falar no outras línguas, chorar nos pés do Senhor não faz. A festa faz falta, tudo faz falta, mas Deus não faz. É como se Deus estivesse na bacia das almas pedindo por socorro. Alguém, por favor, me tira daqui? Como é que a pessoa... E eu pergunto a vocês, será que foi Deus que planejou isso? Será que foi Deus que planejou esse momento em que as pessoas, em que muitos crentes estão vivendo? E eu falo isso de norte a sul do país. Por exemplo, existem dados recentes de pesquisa, irmãos, preste atenção, em que demonstram que dão números terríveis. E eu alerto, cuidado, igreja, para você não virar estatística. O que diz esses estudos? Crentes do 2022, 2020 para cá, que essa pesquisa acho que foi 2021, foi na pandemia, crentes nesse período pandêmico que nós ainda estamos vivendo, não tem mais, sente mais falta da presença de Deus. Deus tornou-se segundo plano, em alguns casos, nem plano mais é para muitos cristãos. Em outros casos, os crentes vêm para a igreja e não conseguem estar conectados ao culto, ele estando dentro da igreja. Ele está na igreja, conectado com o seu celular, porque muitas igrejas, assim como nós, estão transmitindo pela rede social, e isso faz com que o cristão está aqui, mas nesse momento, assistindo o culto de outra igreja. Esse dado é grande entre as igrejas acontecendo no momento. Então, são pessoas apenas corpos presentes no culto, desconectados com o ambiente. É bem verdade que a gente tem essa facilidade, mas não pode substituir a nossa comunhão, a nossa vivência com Deus. Então, pensando nisso, será que Deus planejou toda essa coloca o relógio aí para mim, Gustavo, por favor. Pensando nisso, será que foi Deus que pensou esse momento que a gente está vivendo? Momento de decadência moral, momento de decadência espiritual, momento de decadência, irmãos, até mesmo institucional. Será que foi Deus que pensou isso? Claro que não. Nós é que estamos construindo isso ou permitindo que sejamos levados a isso. Então, por essa razão, entre outras, muitos crentes têm vivido uma fé muito fraca, que não é capaz, irmão, olhe bem, a fé do cristão não é capaz, o relacionamento desse cristão não é capaz de fazê-lo acordar. Por exemplo, ao domingo de manhã, para examinar o texto base da vida dele. Esse é o texto da nossa vida. Este é o livro da nossa vida, o qual a gente precisa estudar. A fé que muitos irmãos têm
não é capaz de motivá-lo a ir a um culto de oração. Quando no momento anterior a esta geração, não era assim. Não tinha uma transmissão, não tinha um WhatsApp, pedido de oração virtual. Então, o que é que o crente fazia? Ou ele tinha que ir até a casa do irmão, do dirigente, do círculo de oração, da pessoa que anotava, do pastor, enfim, para dizer que ele precisava de oração, ou ele ia até a igreja. Mas hoje, ele manda uma mensagem. Ele manda uma mensagem: ore por mim que eu não estou bem. Ok, não há problema nenhum nisso, a tecnologia a gente tem que usar. Só que essa garupa do ora por mim que eu estou bem, para alguns irmãos, é eterna, já está perpétua. Já passaram-se 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Há irmãos que não tem mais, não conseguem mais descer dessa garupa do pedido de oração. E ele vive sempre: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Mas ninguém pode contar com ele para orar, porque ele nunca está no lugar, no ambiente, na hora da oração. Então, a fé de muitos irmãos, que muitos irmãos têm, não motiva a vida dele. Que fé fraca é essa? Quando a gente contrapõe, quando a gente pensa e compara a nossa fé no século 21 com a fé daquelas pessoas que seguiam Jesus nos dias de Jesus, que estavam em busca de um milagre. Hoje eu li uma parte de um texto que dizia assim: quem fez o buraco no teto? Três trabalhadores foram necessários. 3 eventos, 2 pelo menos foram, aliás, dois tipos de trabalhadores foram necessários. Primeiro, o primeiro para fazer o buraco no teto que Jesus estava pregando na casa de Cafarnaum. E aí desceram. Ok, maravilha. Preste atenção. Fazer o buraco no teto não era o problema. Aliás, resolveram. Segundo, descer o paralítico também não foi o problema, mas resolveram. Descer o paralítico. O paralítico não saiu pelo teto, saiu pela porta. Certo? Ele sai pela porta carregando. Aí vem a seguinte pergunta: e quem consertou o teto? Não há relato na Bíblia de quem tenha consertado o teto. Certo? O teto ficou furado, com um buraco, e alguém precisava arrumar. Alguém precisava arrumar. Então, será que a fé aqueles irmãos que tiveram a competência de fazer o buraco e tiveram a motivação para fazer o buraco também foi forte para arrumar? Essa é uma questão. Mas que tipo de fé? Quando a gente compara hoje com a nossa fé, que a gente não consegue fazer um pequeno buraco na nossa agenda para congregar. Então isso é bastante estranho. Então, pensando nisso, irmão, continuamos nosso texto. Nossa vida tem que estar baseada em 3 pilares. Nossa vida com Deus. Não tem como desassociar a nossa vida com Deus, plena, feliz com Deus. Não há como desassociar a nossa vida feliz com Deus, do nosso trabalho, da nossa família e da nossa relação com Ele na igreja. Se a gente afastar isso, não há relação com Deus. A pessoa pode ser agradecida a Deus? Pode, mas ela não tem relação com Deus. Ela pode citar o nome de Deus? Pode, mas ela não tem relação com Deus. E relação apenas de citação, ou seja, dizer que eu sou agradecido a Deus, é ser agradecido a Deus? Claro que não. Qualquer pessoa faz isso. E isso não implica, por exemplo, ele é um cara legal, Deus é bom, me ajudou, mas eu não quero nada com ele. É mais ou menos isso. Deus é bom, ele me ajudou, ele me curou, ele abriu as portas para mim, mas eu não quero nada com ele. Jesus reclamou disso.
Ao curar os 10 leprosos para 9, ele diz o seguinte: cadê os 9 que eu curei? Onde estão os 9? Só você voltou. Jesus ainda usa essa expressão: dos 9, apenas você voltou. Ao multiplicar os pães no deserto, Jesus diz assim: vocês não vieram aqui e nem estão aqui por causa de mim, por causa das palavras. Vocês estão aqui por causa do pão. Então Jesus denuncia a crise social que estava acontecendo naquele momento, naquela região. Tinha fome e o povo estava atrás de Jesus na expectativa de ter algo para comer. Jesus preparou, mas ele disse: vocês precisam mudar o seu objetivo. Não é vir a mim por causa de milagre. Não é vir a mim por causa de pão. É vir até mim por causa da palavra que eu tenho para falar. Porque o pão enche a barriga e estufa e amanhã acaba. O milagre, por exemplo, como eu ensinei outro dia, o milagre também passa. E eu vou dizer aqui para vocês, as pessoas que recebem uma ressurreição, são ressuscitadas, foram ressuscitadas, elas morreram novamente. Morreram ou não morreram? A filha aquele filho da viúva, da mulher de Eliseu, morreu de novo. O filho da viúva, aquele filho de Naim, morreu de novo. O Lázaro morreu outra vez. A de Jairo morreu também. E todas as pessoas ao longo da história que receberam os maiores milagres morreram novamente. Não é? Até mesmo aqueles que foram curados, aqueles que foram de cegueira, de qualquer doença, os que ainda estão vivos, um dia morrerão também. Então, milagre não nos garante absolutamente nada. São importantes, têm papel fundamental na nossa relação com Deus e a gente precisa crer e buscar o milagre. Mas o que produz efeito na vida do cristão é a palavra de Deus, que faz com que ele tenha relação com Deus. Nada além disso. Então Jesus não está interessado que a gente tenha apenas ele como um distribuidor de milagres. Ele faz milagre, eu creio no milagre. E devemos orar pelos milagres. Mas acima dos milagres, devemos estar apegados ao Senhor. Então, falando do trabalho, qual foi o plano divino, plano de Deus? Porque se a minha relação com Deus precisa afetar o meu trabalho, precisa estar conectado ao meu trabalho, precisa estar ligado ao meu trabalho, se eu consigo expressar a minha relação com Deus bem, irmão, como é uma boa expressão da relação com Deus? Como é que você interpreta um crente bem com Deus? Como é que você interpreta o crente bem com Deus? Aquele que não vem para a igreja, aquele que não oferta, aquele que não dizima, aquele que não participa de nada, aquele que está mais sumido do que nota de R$200 no meu bolso que eu nunca vi, aquele que... Como é que você interpreta a vida de uma pessoa de uma boa relação com Deus? Essa é uma pergunta. Como é que você interpreta? Esta mesma boa relação com Deus precisa afetar o seu trabalho. Ela precisa produzir efeito no seu trabalho. Em outras palavras, o crente bom precisa ser bom funcionário. Ele precisa ser bom trabalhador. Ele não pode ser um crente bom e péssimo trabalhador. Tem um erro aí. A minha relação com Deus afeta toda a minha vida com Deus, afeta todas as minhas relações sociais, profissionais e tudo mais. E Adão entende isso muito bem. Então ele escreveu desta forma: nesse sentido, o homem está acima de qualquer outra criatura terrestre e Deus está acima do homem. Olha, o homem está acima de todas as outras criaturas terrestres e Deus está acima do homem. Mas é bom observar que o homem não tem domínio sobre o próprio homem. Ele não domina sobre o homem. Ele não domina o ser semelhante.
Isso fica muito claro quando Adão, por exemplo, quando Deus criou a Eva. E eu já chego lá. Ainda nesse contexto, Deus criou o homem em perfeito estado de evolução física. Preste bem atenção. Existe um adágio, uma mentira do diabo, que faz as pessoas pensarem que elas não são inteligentes. Isso não é verdade. Ao ler o texto bíblico, nós percebemos que Adão foi criado no seu pleno estado de perfeição. Por que pleno estado de perfeição? E eu vou explicar. Primeiro, ele compreendeu as diretrizes celestiais que lhe foram passadas até aquele momento. Deus soprou em Adão, ele foi feito alma vivente, em seguida Deus o coloca no ponto do jardim, dá ordens e ele entende. E ele não só entendeu, como ele obedeceu. Segundo ponto, irmãos, que também prova o estado psicológico, intelectual de Adão. Vejam bem, ele não só compreendeu tudo isso, mas como também ele foi capaz de dar nomes. Adão pôde abrir os olhos e conversar. Olha só que coisa interessante. Adão pôde abrir os olhos e visualizar, melhor dizendo, os animais que ali estavam, e diferente de muitos de nós, não correr. Qual de vocês, eu vi um vídeo na internet esses dias, o cara estava dormindo, o cara escolheu para dormir num galho de árvore. Eu até eu copiei o link para mandar lá para os irmãos, lá no Toque em Cristo, esqueci, fui fazer outra coisa, esqueci de mandar o vídeo, perdi o link, agora eu não acho mais. O cara tá dormindo, tirando um cochilo num galho de árvore. Galho grande mesmo. Aquelas árvores grandes que o cara dá para abraçar e dormir. Só que ele tá dormindo com os braços assim para baixo, acho que para equilibrar o balanço, e tá desligadão, apagadão. De repente, lá vem uma bitela de uma jiboia. Pior é o cara que está filmando. Né? Pior é o cara que está filmando. Ser um amigo mesmo, né? E a jiboia vem, né? Sobe no tronco, sobe no galho, e vai subindo pela perna do sujeito, né? E ele tá lá, dormidão. Aí ela vem subindo. Aí aquele impulso do sono, né? E percebe que o tapinha dele não tira aquele monstro de cima dele. Acho que aí o peso do animal, né? Sobre ele. Aí ele acorda. Acorda assustado. Quando ele acorda, a cara da jiboia na frente dele, o corpo ele já querendo enrolar o cara, ele pum, se joga galho abaixo, cai a jiboia, e o único que não caiu foi o cara que estava filmando. Aí eu falei assim, eu ia mandar para vocês, dizendo assim, cuidado onde vocês tiram um cochilo, hein? Imagine Adão. Deus soprou, levantou Adão, quando ele olha aquele monte de animal, né? Ele olha e não há registro na Bíblia que aquilo lhe tenha causado estranheza. Ele era inteligente, ele tinha equilíbrio intelectual, ele teve equilíbrio emocional. Ele teve equilíbrio intelectual e teve equilíbrio emocional. E quando Deus criou a Eva e entregou a Adão, aí ele diz assim, agora sim, está no texto, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão iguala a Eva. Alguém diz lá fora que Deus é misógino. O que é misógino? Que Deus
que Deus é machista, que a Bíblia é machista, sexista, em outras palavras, que menospreza a mulher. A começar por Adão, ele diz, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em seguida, ele institui, ele define o sexo. E diz assim, e será chamada varoa. Olha como ele é inteligente. Que escola ele participou, que escola ele frequentou? Ele era biólogo? Ele podia... Obviamente, ele ao olhar Eva, ele diz assim, e será chamado varoa. Porque do varão foi chamado. Então, ela foi tirada do varão, ela é a varoa. Ela é o complemento. Ele estabelece padrão de igualdade. Ela é igual a mim, ela tem sexo oposto ao meu, e ele faz isso, e não, é logo de cara. Eu vi uma exposição, há poucos dias, que Deus não demorou muito para criar Eva. É como se Deus tivesse criado Adão às 6 da manhã e criou Eva às 3 da tarde. Um rabino fez essa exposição recentemente. Deus criou Adão e Eva no mesmo dia, segundo esse rabino. Certo ou errado, não importa. Importa que Adão demonstra, ele expressa absoluto grau de normalidade de conhecimento, equilíbrio psicológico, equilíbrio intelectual, equilíbrio emocional. Então, o homem foi criado ser perfeito, no seu estado de perfeição. Nos nossos dias, e talvez no nosso meio, talvez hoje aqui, me assistindo pela rede social, tem alguém que pensa não ser inteligente. Isso não é verdade. Alguém colocou essa mentira no seu ouvido e você acatou. E hoje você precisa saber que Deus não te criou inferior a ninguém. Deus não te criou com um grau menor de intelectualidade do que ninguém. Deus não deu mais inteligência a um e menos a você. Deus criou o homem um ser inteligente. Você é inteligente. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Aí, ainda nessa linha, a gente pensa, bom, logo após esse registro do casamento, que Deus cria a mulher e entrega ao Adão, então Deus faz o casamento de Adão. E ele entrega a Adão, e ele como legislador, então Deus instituiu a família. E aí, Deus coloca os dois na atividade coletiva, familiar. Os dois vão trabalhar. Olha aí, os dois trabalham. Porque Deus trouxe a Adão e deu a Adão a tarefa de dar nome, mas a mulher Deus já tinha dado como auxiliadora. Então, nesse sentido, irmão, a gente pensou como que Deus criou o homem diferente de todos os demais, como que Deus, de todas as demais criação, como que Deus criou o trabalho, como que Deus colocou o homem no lugar de trabalho, como que Deus colocou a mulher, inclusive, para auxiliar o trabalho, e como que Deus pensa a vida do homem. Aí, a gente segue, então, dessa forma, pensando, se o homem é intelectual, e ele também é um ser perfeito, emotivo e espiritual, ele entendeu bem. E ele entendeu, porque Deus havia dado ordens a Adão, de que Adão não podia comer. Adão podia comer de qualquer outra coisa, mas aquilo ele não podia comer. E ele permaneceu até o momento em que ele foi iludido ou seduzido ou enganado, se assim a gente pode pensar, pela conversa da serpente. Então, irmãos, segundo ponto, vamos falar então do trabalho. Se o trabalho é o primeiro eixo, então a família precisa trabalhar.
Deus cria o homem e não cria o homem para viver à toa. É errado esse pensamento de que o homem foi criado por Deus para viver à toa. O trabalho faz parte da minha relação com Deus. O homem tinha que trabalhar de segunda, do primeiro ao sexto dia, o homem tinha que trabalhar, e no sétimo dia o homem tinha que descansar. Era esse o pensamento de Deus. Nós vivemos numa cidade, num estado do país, numa cidade que não tem mais dia nem hora. Os mercados, por exemplo, muitos deles já estão passando, muitos mercados já existem 24 horas. Tá certo que as pessoas que lá estão trabalham por período. Mas inúmeros mercados já não têm mais horário. Mas Deus estabeleceu a hora. E o texto diz que Deus vinha para falar com Adão na virada do dia. No cair do dia. Deus ia falar com Adão. Então Adão se levantava, trabalhava, depois ia falar com Deus. Era pelo menos isso que eu entendo. A não ser que tenha uma percepção diferente do que seria o cair do dia, cair da tarde. Aí a gente pode pensar de outra forma. Mas no fim do dia, Deus ia até o homem, e o homem falava com Deus, e Deus falava com o homem. É isso que o texto está nos ensinando. Mas nós vivemos num momento, num país que a gente não tem esse momento em que o homem chega em casa, ou a mulher que também trabalha, e vai se aprontar para falar com Deus, está sendo roubado por outra coisa, qualquer outra coisa, inclusive, e muito mais, as novelas. Eu lembrei do pastor que contou uma certa vez, que ele estava dirigindo o culto, ele dirigiu o culto e chegava o irmão só atrasado, um obreiro. O obreiro só chegava atrasado. Só atrasado, no domingo. O obreiro só chegava atrasado, só atrasado. E aquilo incomodou o pastor, e um dia o pastor falou, eu pego ele. Eu pego. Pode deixar que eu vou pegar esse cara. Aí um dia o pastor dirigindo o culto no domingo, igreja grande, ele era um pastor. O pastor que contou isso foi o próprio. Contou a mim, era ele mesmo. E ele era um pastor que só dirigia igrejas grandes. Aí, ele disse que está lá começando o culto, o obreiro já está cantando, como se estivesse cantando o hino da harpa cristão, alguma coisa assim. Já tinha passado, o obreiro chegava. Aí o obreiro dobrou o joelho para orar. E o pastor está só aqui olhando, cantando e olhando. Na hora que o obreiro levantou da oração, o pastor botou o microfone na boca dele e falou, toma, sal da igreja. Aí ele, sal dos trapalhões com a paz do Senhor. Aí o pastor descobriu por que ele chegava atrasado. Para uma parte da igreja que não sabe que eram os trapalhões. Trapalhões só passava nos domingos, o cara só via para a igreja depois, ou depois que ele assistia aquela parte da cena. Sal dos trapalhões com a paz do Senhor. Hoje a gente chega em casa, tem um monte de atrativos, tem a rede social, como eu já falei, mas tem televisão e tem tudo mais, não é? Que nos impede de vir para a igreja e agrega aos trabalhos que a gente já tem. Mas, no plano divino, como foi que Deus pensou o trabalho? Você não pode pensar que o trabalho que Deus te deu é ruim. Também você não pode pensar que você não pode trabalhar. O pastor Elinaldo Renovato, que também nos deu aula, nos escreveu para nós em 2019, ele disse que Deus não criou o homem para ficar ocioso, ficar em casa de cara pro ar, sem fazer nada, não é esse o plano de Deus. Você pode ter aposentadoria já, você pode fazer qualquer coisa. Se você já é aposentado, vai se dedicar à obra de Deus. Se você está se aposentando, pode já planejar também a sua vida de como trabalhar para o Senhor. Mas, de toda forma, ele diz o seguinte, mesmo no Éden, Adão tinha responsabilidade de lavrar e guardar a terra. Além disso, como eu já citei anteriormente, o homem tinha que catalogar cada animal. Como é que vai chamar esse aqui e esse?
Ô Eva, qual é o nome que nós vamos dar para esse animal aqui? Esse daqui é uma tartaruga. Então, e a Bíblia diz que o nome que Deus deu ficou. Tamanha demanda resultou não apenas no motivo, mas inclusive, por exemplo, na criação de Eva, que ela também foi envolvida nesse trabalho. Antes do pecado, ainda, segundo o pastor Elinaldo Renovato, o trabalho era prazeroso. A palavra fadiga, suor e canseira só aparecem depois do pecado. Não aparece antes, aparece depois. Se nós lemos aqui, após a queda, nós já lemos que Deus mandou que Adão e Eva, que Adão cuidasse do jardim. Mas depois que Adão pecou, é que Deus diz que do suor do teu rosto você vai comer. E isso significa fadiga. Veja lá, o verso de número, olha só, verso de número 18, do capítulo 3. Vou ler o 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita, aí Deus amaldiçoou a terra, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Em fadiga você vai ter o sustento. Aí o verso de número 18, ela, quem? A terra, produzirá também cardos e abrolhos. Então, até aqui não havia no trabalho de Adão canseira, fadiga, mal, nada disso havia. Não havia na terra nada que fizesse mal ao homem. Eu comi um ovo há poucos dias atrás, tempo atrás, e questão eu acho que foi o ovo. Fui a um restaurante, aí fiz um pratinho de salada e comi com força, e daqui a pouco percebi que começou a coceira, e foi coçando, daqui a pouco eu estava todo empolado, vermelho, aquela coisa arada toda. Esse dia eu mostrei para a Mancida também, eu almocei ali em Santo Amaro, e daqui a pouco começou meu braço a ficar todo empolado e vermelho. Não é? Mas tem gente que tem isso com animal, com qualquer planta, passa perto de qualquer produto. A Bíblia diz que os cardos, como diz aqui, ó, e os abrolhos, só apareceram, olha lá, os cardos e os abrolhos só apareceram depois do pecado. Quer dizer que não havia na terra nada antes do pecado que fizesse mal ao homem. Aí eu passo a pergunta para vocês. Qual era a sensação de trabalho para Adão? Será que Adão gostava do trabalho? Será que Adão chegava cansado do trabalho? Será que tinha canseira? Qual era a relação de Adão com o trabalho? E qual era o efeito do trabalho na vida de Adão? Já que não havia, a fadiga aparece depois, o suor aparece depois, as dificuldades aparecem depois, o abrolho aparece depois, tudo que nós podemos pensar que é pesado em relação ao trabalho, só aparece depois do pecado. Antes do pecado, nada disso aparece. E aí, então, em 1986, esse mesmo pastor escreveu, como era o trabalho, então? Era agradável, útil e interessante. O trabalho fazia a memória de Adão funcionar. O trabalho o trabalho executado era o resultado da inteligência de Adão funcionando. Irmão, nós somos criativos. Eu já falei para vocês há poucos dias atrás, a menina começou ali a vender café, eu não tinha visto, eu já vi café ali na estação. Você chega ali na estação, está meio atrasado, você toma um cafezinho lá. Mas no trânsito, a menina já vem com um copinho, agora já estava em 2. Eu vou passar lá nos próximos dias, capaz dela já está em 3. Quer dizer, ela já está aumentando o quadro, né? De produção. Então, o ser humano é inteligente, é criativo. O ser humano pensa rápido, ele pode imaginar, ele pode pensar em qualquer coisa
que isso dá, por exemplo, isso dá a ele condição de sustento. Isso dá a ele condição de sustento. Então, o ser humano é inteligente. E aí, aqui o pastor escreveu, era útil, como ele diz, não é? O trabalho era prazeroso, interessante, pois nele o homem colocava em ação a sua capacidade criadora de maneira fantástica, pois não havia desgaste físico nem mental, nem doença, nem a perspectiva de morte. Imagina o que é o cara trabalhar e não sentir canseira. Trabalhar e não sentir, e não ter essa sensação de que vai morrer. A irmã Cida tem uma fala, às vezes ela tá pegada em alguma coisa, e eu digo assim, cuidado aí, irmã Cida, dá uma limitada. Ela fala assim, quando eu sinto prazer no que eu faço, eu não consigo me entregar à canseira. O prazer vai além do cansaço. Então, o pastor escreve mais ou menos descreve essa relação de trabalho e Adão antes do pecado. Então, o trabalho fazia parte do plano de Deus, estava no pensamento de Deus, foi planejado por Deus, mas ele era prazeroso, ele era bom, ele era o resultado da inteligência do homem, inclusive. Era a personificação. Às vezes você faz alguma coisa, alguém diz assim, como é que você tem uma inteligência tão brilhante como essa? Já aconteceu isso com você? Nossa, que inteligente. Como você é inteligente, você foi capaz de pensar isso. Por quê? Porque o homem é dotado de inteligência, e aqui todos são. Ninguém aqui é incapaz. Então, nessa boa condição existente anterior ao pecado, ela não permaneceu depois do pecado. Porque, como eu já antecipei, depois do pecado, vem a maldição da terra, vem os abrolhos, vem o cardo, vem a canseira, vem o suor, vem a fadiga, vem o orgulho, vem a miséria, vem a ganância, e aí, consequentemente, a gente acaba sofrendo. Pior do que isso. Então, são essas consequências, por exemplo, do pecado, que causam doenças, males, pestes e outros danos aos seres humanos. Então devemos ter em mente o texto bíblico que nos informa que a queda do homem, por exemplo, o trabalho depois da queda do homem passou a ser desgastante, porque a terra inclusive foi amaldiçoada por Deus. Ok, disso a gente sabe. Aí eu fiz a pergunta, como que você hoje, 2022, salvo em Cristo Jesus, nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, entende o trabalho que Deus te deu, seja ele qual for, ou talvez você ainda nem tenha ele, talvez você nem teve a ideia do que vai fazer, pode ser um adolescente, pode ser um irmão que vai se aposentar, pode ser uma pessoa, como é que você entende o trabalho? É horroroso quando as pessoas, eu pelo menos sempre pensei assim, quando era adolescente, queria ter o meu dinheiro, sempre quis ter meu dinheiro, então, sempre quis ter as minhas coisas, para comprar meus negócios. Então, tinha um cara na rua da minha casa, 2 irmãos, a casa dos meus pais, eles vendiam mudas de plantas, eram jardineiros, e eles vendiam plantas, mudas de planta, e precisavam daqueles saquinhos de leite. Vocês se lembram do leite? Olha eu, leite. Lembram? Do leite, né? Saquinho A, leite tipo A, tipo B, tipo C. Quem se lembra? Muito bem. Ele precisava dessas embalagens. Naquela época não tinha essa produção de reciclagem, então ele precisava dessas embalagens e eu vendia o meu trabalho para ele já na minha adolescência. Na minha adolescência não, na idade aí de 9 anos, 8 anos, já vendia. Eu queria ter uma graninha para comprar minha linha de pipa, comprar minhas coisas, comprar bolinha. A gente apostava. Tinha um colega próximo da minha casa, o nome dele era, eu não sei se ele é vivo, nunca mais eu vi, provavelmente sim, mas o nome dele era Remo. O Remo, ele tinha lata de Neston de bolinha. Então a gente apostava, nós jogávamos bolinha valendo a lata de Neston cheia. Eu amava jogar bolinha. Então eu queria ter meu peão, meu pipa, minha bicicleta.
E aí eu precisava de dinheiro. Meu pai não tinha essa bala para chegar e me dar uma bicicleta nova. O peão que a gente quebrava todo dia quebrava um peão, sempre estourava o peão naquelas brincadeiras de sela e tantas outras. Então o jeito é fazer dinheiro. Então vamos fazer dinheiro. Lá eu ia para o lixão que tinha para baixo da casa do meu pai, que ali tinha abaixo da casa do meu pai tinha onde hoje tem casas ali era um lixão antigamente. Então eu passava horas lá abrindo o saco de lixo que o povo jogava lá e pegando esses saquinhos para depois eu lavava todos eles e ia vender para fazer o meu dinheiro. Mas não era só nisso que eu fazia dinheiro. Eu fazia dinheiro para as mulheres que não iam no supermercado. Então a mulher precisava comprar um caldo quinó, eu vendia o meu serviço. A mulher precisava comprar carne, eu vendia o meu serviço. A mulher precisava qualquer coisa. Tem uma pessoa que vende caldo de cana na feira de domingo ali. Aqui na feira de domingo, da perua amarela, provavelmente vocês já tomaram lá. Eu passei anos vendendo o meu serviço para a esposa dele, levando marmita para ele no trabalho. Eu levava no Sesc, eu levava na onde ele tinha... era eu quem ia levar. E eu cobrava por isso. Então, eu cobrava o troco do mercado, cobrava para ir levar a marmita, eu pegava a minha bicicleta, pegava a marmitinha que ela fazia na sacola e ia levar a marmita. Ganhava o meu dinheirinho. Então, sempre há uma ideia, uma forma da gente fazer um dinheiro. O ser humano é inteligente. Glória ao Senhor. Duro que não dá. Esse negócio de pedir pro meu pai também não queria. Ô pai, me dá um dinheiro. É meu pai, coitado. Às vezes ele na idade que estava, e ele já tinha problema de coluna em sua época, ia de bicicleta para o trabalho para economizar, lá no Socorro, para economizar o dinheiro de passagem de vez em quando. Mas você imagina, eu vou chegar pro meu pai e falar assim, me dá dinheiro aí para eu comprar linha de pipa? Claro que não. Então eu ia trabalhar, e graças a Deus me ajudou. Até que aos 12 anos, eu entrei no meu primeiro emprego, que foi trabalhar para tirar pneu da oficina. Dali eu fui para um lava rápido, dali fui para uma copiadora, dali fui para outra, até que cheguei um dia, fiz várias mudanças de copiadora, e aí entrei em uma, que eu tinha que trabalhar de bicicleta também. Uma bicicleta barra forte, com a caixona na frente. Lá estava eu, aos 12, 13 anos, nas empresas ali da Avenida Rio Bonito, buscando documento para tirar xerox, depois ia entregar. Ia de bicicleta, porque eu era office boy, e era de bicicleta. Mais um dia, eu até, talvez isso em 87, mais ou menos, em 87 eu devia estar com 73 para 13 anos, mais ou menos 13 para 14 anos. Aí, então, esse dono dessa copiadora, que era uma das únicas que fazia cópias de planta, ele tinha uma máquina para fazer a cópia de planta, aí ele pegou um serviço lá na Ciba-Geig, e eu fui levar o serviço. Eu não fui buscar, só fui levar, só fui entregar. Aí ele falou, você pega o ônibus, e eu todo atrapalhado para pegar o ônibus, então você pega o ônibus, era mais fácil de bicicleta. Então você pega o ônibus e entrega, mas não podia ir porque era um tubão enorme, vários, né? Tinha que carregar aquilo na mão, então não dava para ir de bicicleta. Eu fui daqui muitas vezes lá para a estação do Brook, eu fui de bicicleta muitas vezes. Durante 4 anos que eu trabalhei lá naquela empresa, eu fui muito de bicicleta. Pegava a minha bicicleta e ia de bicicleta. Até para economizar o troquinho da passagem, o passe. Lembra do passe? Lembra do Vale Transporte? O Vale Transporte valia o pudim. Eita, irmão, queria o pudim, não tinha grana, Vale Transporte. Vou de bike para poder ter dinheiro. Então, era mais ou menos essa ideia. Aí lá, naquela ocasião, naquela situação, fui entregar o serviço, aí a mulher, eu fiz a seguinte pergunta, como João sem braço, né, como diz o outro, né, como quem não quer nada, deve ser muito bom trabalhar aqui, né. Ela falou assim, senhor, você gostaria? A pessoa que me atendeu, eu falei, adoraria trabalhar aqui. Ela falou, então vai lá fazer uma ficha. Aí desci, eu falei, onde que é? Aquele negócio complexo que vocês veem ali onde é a Novartis, aquele complexo enorme, até que fui lá e fiz a ficha e continuei, peguei o ônibus, fui para casa, depois de uns 3 ou 4 meses, cheguei e tinha um telegrama,
comparecer lá na Ciba-Geig para fazer entrevista. Pulei na casa do meu pai o tempo todo de alegria. Fui lá, fiz a entrevista, já foi pedido meus documentos, fui contratado, fiquei lá até o ano de 92. Ali, irmãos, mas continuei. Então, a gente vai fazendo dinheiro, você vai trabalhando daqui, você acha um cantinho dali, um cantinho de lá, depende. E aí eu fiquei pensando como é que Adão entendeu o trabalho. Como é que Adão entendeu? Será que Adão entendeu o trabalho que Deus deu para ele como uma maldição, como um negócio horroroso, como uma tragédia, né? Como uma coisa ruim, né? Esse desastre, essa desgraça? Às vezes o sujeito está tão mal financeiramente, precisando de um trabalho, alguém abre uma porta de emprego para ele, daqui a poucos dias ele está lá detonando o trabalho. Então, irmãos, eu fiquei pensando, como é que Adão, será que Adão entendia o trabalho diferente de mim, diferente de você? Bom, para a gente saber isso, é bom a gente dar uma passada, antes de chegar no que vocês me mandaram aqui, eu quero também dizer como que o trabalho foi pensado e como que o pecado afetou a concepção do trabalho ao longo dos anos. Primeiro, os gregos, irmãos, eles entendiam o trabalho como algo ruim. Vejam só, eles entendiam o trabalho como algo ruim. Era um mal irremediável para os gregos que devia ser evitado a todo custo. Para os gregos, trabalho era ruim, não deveria ser pensado. Eles acreditavam que o trabalho com as artes, o comércio ou a guerra não tinha nobreza. Em linhas gerais, entendiam que o trabalho servia apenas para roubar o tempo das pessoas. Ainda, no período medieval, um pouco mais à frente, os cristãos do período medieval, eles entendiam que período é esse? Vamos falar ali da Idade Média, vamos colocar assim, eles entendiam o trabalho, que é uma Idade Média, lá do século III até o XVI, vamos falar mais ou menos nesse sentido. Do ano 300 depois de Cristo até 1600, 1500 depois de Cristo. Eles acreditavam que o trabalho era instrumentalmente bom. Já mudou. Olha, os gregos pensavam que era ruim. Os cristãos do período medieval pensavam que era bom. Eles alimentavam o corpo, humilhava, eles entendiam assim. Em outras palavras, o trabalho era bom porque produzia bons resultados. Ele alimentava o corpo, humilhava a alma e agradava a Deus. Os cristãos entendiam assim, lá nesse período. Por essa razão diziam que era bom. Mas o trabalho propriamente não tinha valor em si, isto é, o trabalho não tinha valor em si mesmo. Se a pessoa tinha com o que se sustentar, para aqueles irmãos, não precisava trabalhar. É como se eles fossem ricos, não precisava de trabalho. Já um pouco mais à frente, os cristãos também pensaram, no período do Renascimento, eles pensavam que o trabalho, eles demonstravam o trabalho e todo o poder de Deus. Deus demonstrou seu poder, sua sabedoria, sua grandeza, sua beleza por meio das obras que ele fazia. Consequentemente, eles entendiam que os cristãos deveriam demonstrar o seu cristianismo e o resultado da salvação, inclusive no trabalho. Esse foi o pensamento dos cristãos que começaram nos Estados Unidos, por exemplo. Eles entendiam que o crente era bom funcionário porque ele era salvo. E naquele período, inclusive, só se pensava em contratar quem era cristão. Então, aí passa até a deturpar o motivo do cara ser cristão. Porque muitas pessoas se tornaram cristãos apenas para ser contratado por grandes empresas. Inclusive, tem autores da sociologia que estudam isso. Mas desta forma, irmão, como que o que a Bíblia fala do trabalho? Eu vou citar alguns textos para a gente já finalizar. Efésios 4, 28 diz que o trabalho, nós devemos trabalhar naquilo que é bom. Segundo, Deuteronômio 25, verso 4 diz que quem trabalha precisa comer daquilo que Quem trabalha,
Não atarás a boca do boi que debulha. Então, o cristão precisa trabalhar e comer do trabalho. Tem crente que não come nem do trabalho. Irmão, eu conheci, há pouco tempo fui informado de que tinha uma pessoa que dormia no chão do seu ambiente de trabalho, dono de uma empresa, podia ir até a loja, comprar uma cama, comprar um fogão para fazer a comida e dormir, mas o cara, para não gastar, dormia no chão e pegava comida, esquentava comida no painel do carro. Botava lá a comida no painel do carro e deixa a comida, deixa esquentar lá. Para a ideia de não poder gastar. Como que alguém pode viver dessa forma? Gênesis 2, verso 15, do 19, como eu falei, o trabalho deve ser pensado, inclusive, que Deus criou antes do pecado e deve alcançar, envolver a sua família, aos irmãos. Pense, por exemplo, como que você pode envolver a sua família no seu trabalho. 1 Tessalonicenses do 4, do 9 ao 12, diz que trabalhar com as próprias mãos, ou seja, os cristãos precisam apresentar-se digno por meio do trabalho. O meu trabalho diz quem eu sou. O meu trabalho fala de mim. Então, irmãos, concluindo o meu pensamento, que não dá para a gente terminar hoje esse pilar. Como é que você pensa o trabalho? A sua relação com Deus, a boa vida com Deus, precisa também estar fundamentada no seu, precisa também estar sobre o seu trabalho. Você não pode ser alguém desocupado e produtivo. Precisa ser uma pessoa, precisa ser alguém produtivo. Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. E ele disse assim: sede meus imitadores. Pastor, eu estou aposentado. Glória ao Senhor, então vamos servir a Deus. É um trabalho digno, maravilhoso. Pastor, eu estou doente, eu não tenho condição, força física, eu não tenho saúde física. Então, pega toda a saúde que você tem hoje e aplica na obra de Deus. Aleluia! Qualquer ação que você vá fazer, faça para a glória de Deus. Mas como é que os irmãos pensam o trabalho? Tem aqueles que pensam, como eu entendo o meu trabalho. Como eu entendo isso aqui? Às vezes os crentes, alguns irmãos chegam, ligam para mim, eu ficar muito bravo. Agora parou, depois que tanta gente reclamou, agora parou. Acaba me liga meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, seja a hora que for, e fala assim: te acordei, pastor? Mas se tivesse acordado, tudo bem. Mas eu tenho cara de sono? Eu tenho cara de sono? Não é possível. Por que as pessoas acham que crente não trabalha? Mancida tinha a ideia antigamente que ela, atrás, ela achava que crente não trabalhava. Homem trabalhava. Ela não queria namorar com crente porque achava que o crente não trabalhava. Vamos ver o Salmo 128, do verso 1 ao 6, para a gente finalizar. E acabamos por aqui. Salmo 128, verso 6. Do 1 ao 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda no seu caminho. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem.
Olha lá. Do trabalho de tuas mãos comerás. Não tem a história do bom homem que quem não trabalha não come? Tua esposa, esse é um salmo que o senhor sempre lê, né? Hã? Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento da oliveira e a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, porque não, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Comer do seu trabalho. Como é que você entende o seu trabalho? Você entende o seu trabalho como uma bênção de Deus ou como um terror, uma provação? Hein? Como é que você pensa o seu trabalho? Você agradece a Deus por ele ou você está pedindo para a sua empresa, para o seu trabalho ser explodido, como muitos estão dizendo? Uma bênção de Deus. O caminho para conquistar algo para não deixar a mente vazia. Olha, são 3 pensamentos. Primeiro, uma bênção de Deus. Segundo, o caminho para conquistar algo. Terceiro, algo para não deixar a mente vazia. Outro escreveu, para mim o trabalho é o que dá a independência do homem. Mas também não escreveu se é bom ou se é ruim. Outro entende assim, acredito que trabalhar é seguir os mandamentos do Senhor. Portanto, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, tenho que encontrar prazer, me encontrar em algo que me motive a trabalhar. Muito bem, então aqui a pessoa está dizendo que ela entende que a vontade de Deus é boa, e é isso que eu estou entendendo. Se ela está no local de trabalho, então aquele local de trabalho vai também, ela tem que encontrar, porque ela coloca assim, eu tenho que encontrar prazer. Então, no meio de tantas aflições, a pessoa tem que encontrar o prazer para trabalhar. Outro escreveu, trabalho dignifica o homem, dá condições financeiras e físicas para o mesmo se desenvolver. Quando trabalhamos na obra dele, de Deus, devemos fazer de forma voluntária, dedicada e grata. Então, aqui a pessoa, o trabalho dignifica, trabalho de verdade, é essa a questão. O cara está lá desandado, bagunçado, olhando de cara para o ar, como diz a irmã Cláudia, ela sempre usa a palavra, fica aí de cara para o ar, né? Tá aí de cara para o ar, então o sujeito arruma um trabalho, a vida dele muda. Aí ela fala, pastor, vem aí que tem alguma coisa para fazer que esses meninos ficam aí de cara para o ar. Ela sempre, de cara para o ar ele empinando pipa, né? Mas quando não é época de pipa, fica com cara para o ar o quê? Olhando balão? Né? Então, desculpe-me, não entendi a pergunta, mas vou te responder. O trabalho faz bem na concepção ao homem, nos faz sentir digno, qualquer que seja, tanto no âmbito material como espiritual. Então o trabalho faz bem para o homem. Não é bom trabalhar, irmão? O sujeito está lá, ele está lá trabalhando, ele fala assim, não quero mais estar aqui. Deus que me livre desse trabalho. Que Deus me livre desse negócio. Aí ele tem lá um problema, cai, quebra a perna, quebra o fêmur, qualquer negócio. Aí ele está lá em casa, na cama, com a perna para o alto, no hospital, engessado, braço duro, não pode olhar. Ele fala, não vejo a hora de sair daqui para ir para o trabalho. Não é assim mesmo? Olha como que é a situação do homem. Temos que agradecer a Deus pelo nosso trabalho, irmão. Glória ao Senhor. Definição do meu trabalho é muito produtivo, é um pouco cansativo, mas eu não disse se é bom ou se é ruim, mas como você entende, o trabalho é produtivo, mas é um pouco cansativo. O cansaço vem em própria consequência e decorrência do pecado, como eu já falei aqui, não tem como a gente correr. O trabalho para mim é uma bênção de Deus. Sem ele, não conseguiria vencer. O trabalho é bom, faz muito bem, glória a Deus. Então o trabalho de fato realmente é importante para todos nós. Nós conseguimos as coisas por meio dele, não é? Deus tem nos abençoado e a gente tem vencido nossas barreiras por conta do trabalho.
E aí eu ainda fico questionando como que há tantas pessoas em nosso meio, quando eu falo nosso meio, eu falo de gerações, que não pensam em trabalhar. É um reflexo da bênção de Deus na nossa vida. Eu sou um homem abençoado. A Bíblia não diz, bendito sereis na cidade, bendito serás no campo, bendito no teu gado, bendito a amassadeira, bendito em tudo, glória ao nome do Senhor. É assim que a gente tem que ser, irmão. Glória a Deus, o trabalho pode ser ruim como for, mas chegou um crente abençoado, vai mudar a condição daquele local, e o trabalho vai ficar bom. Glória a Deus. Então, antes eu pensava que o trabalho era uma consequência da queda, como um castigo. Não é. Preguei hoje aqui que o trabalho foi instituído antes da queda. O que é decorrente da queda é a fadiga, a canseira que vieram depois da queda. Alguém pensa, será que a gente vai viver lá na eternidade sem fazer nada, de cara pro ar, olhando para o teto, para o sol? O que a gente vai ficar fazendo na eternidade? Não é? Bom, percebam que no Éden, quando não tinha pecado, quando não tinha nenhuma condição sequer, Deus colocou Adão para quê? Trabalhar, irmão. Hã? Então, trabalho está no plano de Deus, diga glória ao Senhor. Aí alguém vai dizer assim para mim, então não quero ir para o céu não. Alguém vai dizer assim, então não quero ir para o céu não. Mas após estudar, eu entendi que o trabalho já existia muito antes. E foi Deus quem instituiu. É isso mesmo, o trabalho existiu antes do pecado, antes da queda. O que infelizmente mudou é que o pecado afetou e trouxe consequências. Eu entendo o trabalho como uma necessidade para a sobrevivência do ser humano, mas o trabalho não é só necessidade. O trabalho também precisa ser um prazer, porque Deus criou o homem com essa condição, não é? Inclusive para trabalhar, essa disposição para trabalhar. Eu entendo o trabalho como uma bênção de Deus e que edifica o homem. Isso mesmo, trabalho é uma bênção de Deus. E que Deus abra as portas do céu e todo o povo de Deus esteja trabalhando. É a maravilha para a igreja quando o pastor fala assim, quem está aqui desempregado, nós vamos orar hoje para o desempregado. Aí ninguém levanta a mão. Porque quando está todo mundo empregado, aí todos estão empregados. Glória a Deus. Quando não tem ninguém desempregado no culto naquela noite, aí a gente pode orar para Deus, projetar o povo dentro do trabalho e fazer mudança de profissão lá. Mudança de cargo. E por último, eu identifico que o trabalho é uma bênção de Deus. É mesmo, irmão. Glória a Deus. E nesta noite, quantos querem agradecer a Deus pela oportunidade que você tem de trabalhar? Diga agora ao Senhor. Pelo seu trabalho, seja ele em casa, seja ele fora, seja um empreendimento, seja ele profissional, seja ele carteira assinada, seja ele um estágio, não importa, mas nesta noite eu quero que você saia daqui dizendo assim, Senhor, que o teu Espírito me encha de poder, de maneira que lá no meu trabalho eu vou revelar a sua grandeza, a sua glória, sem dar uma só palavra talvez necessária. O Senhor se fará presente, vai se revelar naquilo que eu faço, na minha função, na minha profissão, e as pessoas vão render glória ao teu nome, e vão dizer assim, por que é que você é diferente desse jeito? Por que é que você é dessa forma? E você vai dizer assim, o meu trabalho é resultado da minha relação com Deus, e Deus está na minha vida. Tem dia que eu estou cansado, triste, abatido, mas mesmo assim, glória a Deus pelo meu trabalho. Quem pode dizer amém?